espero que sim. Eu estou bem, graças a Deus. E hoje vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, daremos início ao caderno 3 de vocês. Trabalharemos o capítulo 1, que trata da emancipação da América Latina, nas páginas 3 a 13 do livro de vocês. Nesse capítulo, nós trabalharemos o tópico Crise do Sistema Colonial, tópico 2, a independência do Haiti, o tópico 3, a independência na América Espanhola, e o tópico 4, que trata das mudanças aparentes desse processo. Para entendermos melhor como se deu esse processo, vamos iniciar vendo um pouco sobre a crise do sistema colonial. Desde o século XV, os espanhóis conquistaram, colonizaram e exploraram um grande território da América. Com o passar do tempo, uma nova sociedade foi se formando, que tinha como base a existência de uma elite que tinha como origem a Europa. Essa elite explorava a mão de obra indígena, africana e da mestiçagem, tanto na mineração quanto nas atividades agropecuárias que eram praticadas em latifúndios. Essas atividades, elas tinham como base central extrair o máximo de lucro possível para reverter em favor da metrópole. Os habitantes das colônias hispano-americanas estavam cada vez mais insatisfeitos com essa situação de exploração, pois estavam sobrecarregados por taxas e impostos que eram, de certa forma, mal gastos por uma corte que ficava do outro lado do Oceano Atlântico. Entre esses grupos, que estavam envolvidos nesse contexto de exploração, haviam dois grupos que se destacaram: os crioulos e os chapetones. Os crioulos eram filhos de espanhóis nascidos na América. Os crioulos estavam totalmente insatisfeitos com a discriminação que sofriam, já que eles se consideravam tão cristãos e culturalmente europeus quanto os colonizadores. A coroa espanhola barrava os crioulos de ter acesso aos cargos públicos de maior prestígio, como os de governador, juiz, administrador e eclesiástico. Esses cargos geralmente eram ocupados por indivíduos nascidos na Espanha, que eram identificados nas colônias como os chapetones. Então, os chapetones eram os indivíduos que eram nascidos na Espanha e que tinham acesso a esses cargos políticos de grande prestígio. Então, essa prática de não permitir com que os crioulos chegassem até esses cargos públicos contribuiu para o afastamento desse grupo em relação à coroa, que passou a ser vista como um obstáculo para as ambições políticas desses sujeitos. Nesse contexto, as ideias igualitárias e liberais do iluminismo
ganham força na América. E é em meio a isso que os crioulos passam a reclamar o direito de representação em órgãos administrativos das colônias espanholas. Só que, ao mesmo tempo em que os crioulos reivindicavam os seus direitos e a liberdade das pessoas, eles continuavam explorando a mão de obra indígena e africana, que produziam riquezas para pagar os impostos da Espanha e as despesas da elite local. E em meio a essas insatisfações, com o movimento de independência nos Estados Unidos e pouco depois com a Revolução Francesa, lançaram-se ondas de revoluções em todas as direções, estremecendo os pilares do poder espanhol nas colônias. Durante os séculos 17 e 18, a Espanha perde o controle sobre parte das ilhas do Caribe e algumas regiões da costa continental. Ela foi atacada pela França, pela Inglaterra e pela Alemanha, e não pôde evitar que alguns territórios e ilhas caíssem sob o domínio dessas potências. E devido a isso, os povos do Caribe tornam-se um povo muito diverso, especialmente no que diz às línguas. Eles falam diversos tipos de línguas diferentes. Na ilha de São Domingo, que foi a primeira base da administração espanhola na Europa, na América, a ocupação por parte do território pelos franceses no fim do século XVI acabou originando duas colônias que tinham línguas bastante distintas, que foram a colônia de São Domingo, onde é a atual República Dominicana, e hoje se fala o espanhol. E o Haiti, onde as línguas oficiais são o francês e o crioulo haitiano. A independência do Haiti, que foi a segunda ocorrida na América, foi consequência direta da Revolução Francesa. Durante a Convenção Jacobina de 1792, foram votadas leis que aboliram a escravidão nas colônias francesas. E quando essa notícia chega até a elite branca francesa que vivia na ilha, ela se recusa a aceitar a perda de suas propriedades, ou seja, de seus escravos, que no período eram tidos como propriedades, e também se recusa a conceder a alforria a eles. Em contrapartida, sob a liderança do militar Toussaint, os escravos rebelaram-se e armaram-se contra os seus senhores para lutar pelo fim da escravidão e do domínio metropolitano francês. E eles tiveram o importante estímulo da parcela mestiça da classe média haitiana, formada por filhos de franceses e africanos.
que eram pessoas livres e que alguns bens, mas que, entretanto, eram discriminadas pelos brancos. A independência do Haiti foi muito longa e bastante violenta. Para se ter uma ideia, em 1802, Napoleão mandou uma esquadra para a ilha para retomar o controle sobre a colônia. Toussaint foi preso no ano seguinte e enviado para a França, onde morreu na prisão. Contudo, essa luta pela independência continuou, agora comandada por Jacques Dessalines, que venceu definitivamente a guerra em 1804. Como estudamos anteriormente, a Espanha posicionou-se desde o início contra a Revolução Francesa, pois temia que suas colônias entrassem em contato com as ideias iluministas e liberais. E assim, ela conseguiu se manter independente diante dos territórios ocupados por Napoleão na Europa até 1806. E foi diante disso que Napoleão decidiu assumir o controle sobre o território espanhol, para assim evitar que uma aliança entre Madrid e Londres ocorresse. E como de costume, ele entregou o poder a alguém que era de sua confiança. Porém, a população espanhola não aceitou o domínio francês, ou seja, o domínio de Napoleão. E assim deu início a uma sangrenta guerra de resistência e repressão. Nesse momento também ocorre na Espanha uma mudança de reis. E a América colonial, com essa notícia de mudança de rei na Espanha, produziu diversas reações. A elite crioula percebeu a oportunidade de defragrar os movimentos de independência, que começaram tanto nas capitais dos vice-reinos, quanto nas capitanias gerais. Os mexicanos foram os primeiros a lutar pela independência. E a partir de 1810, sob a influência dos padres Miguel Hidalgo e José Maria Morelos, organizou-se a população de origem indígena contra o domínio metropolitano e da elite colonial, composta de chapetones e crioulos. E diante dessa proposta, todos os homens ricos da colônia, como comerciantes, latifundiários, donos de minas, entre outros, uniram-se para combater esse movimento. E assim, os padres acabaram sendo presos e fuzilados. E devido a isso, o temor que se instalou por esse tipo de ação popular, parte da elite mexicana demorou muito a aderir à causa da independência. Depois do México, foi a América do Sul que buscou esse processo de independência. Esse processo se deu início
sobre a influência do militar José de São Martins, que organizou um exército para lutar pela independência das Províncias Unidas do Rio Prata. Entretanto, mal havia se iniciado esse movimento separatista e logo surgiram desentendimentos entre os grupos políticos locais. E é nesse contexto de desentendimento que o monarca lusitano aproveita-se da situação e envia tropas que vieram a vencer os que compunham o movimento separatista. E em seguida, eles anexam nessa região o domínio português. E essa região ela passa a ter o seu território anexado ao território português na América. E ela recebe o nome de província da Cisplatina. Um terceiro momento dessa luta separatista acontece nas cidades de Caracas, que era a capital do vice-reino de Nova Granada. E em Caracas, desde 1910, sob a liderança de um entusiasta do iluminismo, conhecido como Francisco de Miranda, começou a rebelião contra a metrópole. No entanto, Miranda foi preso e a luta contra os espanhóis estendeu-se até 1821, quando os venezuelanos venceram definitivamente as forças da metrópole, comandados por Simón Bolívar. Assim, após a independência, Venezuela, Colômbia e Equador se uniram para criar a República da Gran Colômbia, que era uma federação inspirada nos Estados Unidos. Entretanto, ela só durou enquanto o seu idealizador, Simón Bolívar, viveu. Proclamada a independência na América Espanhola, algumas mudanças começam a ocorrer. Os novos países adotam um sistema republicano que, a princípio, é baseado no modelo estadunidense e que serviu de base para a maioria das constituições criadas. Essas constituições, com o passar do tempo, foram sendo adaptadas às necessidades de cada nação. Contudo, vale lembrar que o processo de emancipação política da região não significou a ruptura com o antigo modelo produtivo colonial, baseado no latifúndio, na monocultura e na produção voltada ao mercado externo. E assim, as condições de vida não melhoraram e a imensa desigualdade social se perpetuou. Um outro problema se revelou após a emancipação. Na verdade, era um problema que já vinha de muito antes
e que só vem se acentuar com a emancipação, que era o fato de as colônias espanholas terem ligações muito frágeis entre si, pois as relações comerciais e administrativas de cada vice-reino ou capitania geral eram feitas diretamente com representantes da metrópole, assim impossibilitando com que laços fossem criados entre essas ex-colônias. Além de outros fatores que, de certa forma, eram um obstáculo para essa aproximação, como a geografia, as estradas, os meios de comunicações, entre outros. E assim, né, com a independência, vem ocorrer sucessivas divisões territoriais e políticas que fizeram com que, nas terras das ex-colônias espanholas, surgissem mais de 20 países. Assim, a presença desse cenário social e político na América Espanhola contribuiu para que o processo de independência das antigas colônias viesse seguido de um fenômeno batizado de caudilismo. O que era o caudilismo? Era uma organização política centrada na figura do caudilho. O que eram os caudilhos? Eram líderes políticos dotados de forças militares e de grande apoio da população. Com isso, nós finalizamos o nosso tema sobre a emancipação política da América Latina e eu deixo para vocês as atividades das páginas 4, 6, 9, 11, 12 e 14 do livro de vocês. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.